Olá, guerreiros do bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Muito frio em São Paulo e também acho que em boa parte do Brasil. E hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão profunda sobre algo que talvez esteja diretamente ligado ao adoecimento da humanidade moderna e que quase ninguém percebe. Você já notou que quanto mais o mundo evolui tecnologicamente, mais o ser humano parece adoecer? Ansiedade, estresse, insônia, depressão, cansaço constante, sensação de vazio, síndrome do pânico e uma desconexão crescente da própria vida. Vivemos cercados por telas, por concreto, por barulho, por pressa, por excesso de informação, mas cada vez mais distantes da natureza. E talvez seja justamente aí que esteja uma das maiores causas do adoecimento moderno. Existe uma história que ouvi há anos atrás sobre um senhor muito doente que foi levado para uma experiência dentro de uma floresta no Oriente. A ideia parecia simples, quase ingênua, né? Deixá-lo em contato profundo com a natureza, sem hospitais, sem excesso de estímulos, sem o caos urbano. Apenas árvores, silêncio, terra, ar puro e tempo. E segundo os relatos, quando ele retornou e refez os seus exames, seu estado havia melhorado profundamente. Talvez essa história tenha sido aumentada com o passar do tempo, embora eu não acredite nisso. Mas o mais interessante é que a ciência começou a descobrir que existe algo muito verdadeiro por trás disso. No Japão, pesquisadores desenvolveram estudos sobre algo chamado Shirin-yoku. Deve ser esta a pronúncia, que significa banho de floresta. Mas não se trata apenas de caminhar em um parque. É uma imersão consciente na natureza. Respirar profundamente o ambiente natural. Sentir o vento, ouvir as folhas, desacelerar o sistema nervoso, permitir que o corpo saia do estado constante de alerta. E os resultados começaram a chamar a atenção. Pessoas submetidas a essas experiências apresentaram redução do cortisol, que é o hormônio do estresse. A pressão arterial começou a diminuir, a frequência cardíaca desacelerou, a ansiedade reduziu. E até
os marcadores ligados ao sistema imunológico apresentaram melhora. Agora pare por um instante e reflita profundamente. O ser humano passou milhões de anos conectado à natureza. Nossos corpos nasceram em meio às árvores, aos rios, ao silêncio natural da terra. Mas, em poucas décadas, fomos colocados dentro de caixas de concreto, sob luz artificial, respirando ar poluído, recebendo estímulos o tempo inteiro. Talvez o corpo esteja apenas reagindo a uma realidade que não reconhece como natural. E isso vai muito além da matéria. As tradições orientais já falavam disso há milhares de anos. O Tai Chi, o Qigong, as práticas meditativas sempre ensinaram que existe uma energia vital circulando pela vida. Os chineses chamam de Qi, os japoneses chamam de Qi. E quando essa energia entra em desequilíbrio, o corpo adoece. Hoje, a ciência começa lentamente a tocar em pontos que os antigos mestres já percebiam intuitivamente. Pesquisadores descobriram que as árvores liberam substâncias chamadas fitoncidas. São compostos naturais liberados pelas plantas para a proteção e, vejam só, comunicação. E, aparentemente, essas substâncias também produzem efeitos positivos no organismo humano. Agora, imagine isso. Talvez a floresta não seja apenas um conjunto de árvores. Talvez exista uma inteligência viva funcionando ali, uma frequência natural capaz de reorganizar aquilo que o mundo moderno desorganizou dentro de nós. Observe como você se sente depois de horas em um shopping, em trânsito, diante de telas, cercado de ruídos artificiais. Agora, compare com o que acontece quando você pisa descalço na terra, quando observa o mar, quando entra numa mata, quando escuta água corrente ou simplesmente contempla o silêncio. Algo muda. O corpo desacelera, a mente clareia, a respiração se aprofunda, a alma parece lembrar
de alguma coisa antiga. E talvez isso seja, ou melhor, não seja imaginação. Talvez o ser humano esteja sofrendo porque se desconectou da própria origem. Hoje vemos uma humanidade hiperconectada digitalmente, mas emocionalmente esgotada, espiritualmente vazia, energeticamente fragmentada. Nunca tivemos tanta tecnologia e, ao mesmo tempo, tantas pessoas perdidas internamente. Talvez a natureza não cure apenas o corpo. Talvez ela reorganize frequências. Talvez ela silencie o excesso. Talvez ela devolva ao ser humano aquilo que ele perdeu na correria moderna. A presença. E perceba, não estou dizendo para abandonar a medicina, nem ignorar os tratamentos. Mas talvez esteja faltando algo essencial nas discussões sobre saúde. Talvez saúde não seja apenas ausência de doença. Talvez saúde seja equilíbrio. Talvez o corpo precise de sol, de silêncio, de natureza, de respiração consciente, de desacelerar, de contato real com a vida. E talvez exista um motivo pelo qual tantas pessoas sentem paz quando entram numa floresta. Porque ali o ritmo da terra ainda é natural. As árvores não vivem aceleradas, os rios não competem, o vento não tem ansiedade. A natureza continua seguindo leis que o ser humano esqueceu. E talvez o maior adoecimento moderno seja justamente esse. Ser afastado completamente daquilo que nos mantinha equilibrados. Talvez por isso tanta gente esteja cansada, mesmo sem esforço físico. Porque não é apenas o corpo que está exausto. É a mente, é o emocional, é a energia. Talvez o ser humano precise reaprender a respirar, reaprender a silenciar, reaprender a sentir a vida fora das telas. E talvez a floresta ainda esteja esperando por nós. Se este vídeo fez sentido para você ou ressoou de alguma forma dentro do seu coração, compartilhe com alguém que também precise ouvir essa reflexão. Porque talvez mais pessoas precisem compreender
que nem toda cura começa dentro de um laboratório. Algumas começam quando o ser humano volta a se reconectar com a própria natureza. Muito obrigado pela presença. Um grande e forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Namastê!